Eu também quero cumprimentar todos os ouvintes, a igreja local, com a paz do Senhor Jesus. Amém. O que já foi louvado, pregado na noite deste dia, é o suficiente para você já ter tido um encontro com Cristo. A palavra falava acerca das misericórdias do Senhor, onde anteriormente a nossa irmã pregava sobre a porta da graça ser fechada. Mas também eu quero, nesta noite, compartilhar algo da paz do Senhor Jesus, que se conta no livro de Lucas, capítulo 24. Deus é bom o tempo todo. O Evangelho de Cristo traz boas novas, traz novidade de vida. Jesus, como a fonte de vida inesgotável, a água que não para de jorrar, nesta noite ele teve um encontro contigo. Aleluia, Jesus. Eu não sei qual local você está neste momento, o cômodo da sua casa. Lucas, irmãs, viu? 24. Eu não sei qual cômodo agora que você se encontra, seja no teu quarto, na sala, lavando as louças, ou até mesmo deitado. Eu quero te dizer algo especial do Senhor. Deus te chama para desfrutar das boas novas de salvação. Glória a Deus, aleluia. Ainda que tudo pareça perdido, contrário, difícil, impossível, nós como igreja do Senhor, nós estamos aqui para dizer: o Senhor te chama. Aleluia. O Senhor quer ter um encontro contigo nesta noite. Deus, aleluia. Capítulo 24 de Lucas, nós vamos ler o versículo a partir do 3, que diz assim: dois discípulos, a temática desse texto, bastante conhecido para quem é amante da palavra do Senhor, fala acerca de dois homens que iam no caminho de Emaús. Versículo 13 diz: e eis que, no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia, que estava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como os que fechados, para que não conhecessem. E ele disse: que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém, não sabes as coisas que nela sucedeu neste dia? E ele perguntou: quais? E eles disseram: as que diz respeito a Jesus o Nazareno, que foi varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes sacerdotes, os vossos príncipes entregaram a condenação à morte e o crucificaram. E nós esperamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltar dizendo que também tinha visto uma visão de anjo que dizia que ele vive. Até o versículo 23. E parte B do versículo. E diziam que ele vive. A história de Jesus é algo conhecido, é conhecedor de muitas pessoas. Se nós perguntássemos uma criança hoje, 3, 5 anos, e perguntássemos quem é Jesus, elas diriam, porque a história de Jesus, ela é um fato contado em vários locais. A criança, ela vai crescendo e vai tomando conhecimento de quem é Jesus. Vai à escola, e na escola também se fala acerca de Jesus, que foi um homem que veio por meio de uma obra espiritual, obra do Espírito Santo, e ali uma virgem concede Jesus Cristo, e sobretudo veio como promessa de salvação. Mas o mais lindo do Evangelho não é apenas essa narrativa, essa história linda de Jesus. O mais lindo de tudo isso é que Jesus veio com propósito.
E o propósito maior do Evangelho de Cristo anunciado hoje é Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Ah, mas eu já amo Jesus, eu já conheço a Jesus. Mas Jesus nesta noite, Ele apenas não te convida a tu ser ouvinte e conhecedor, mas sobretudo deixar que Ele seja o teu Senhor. Aleluia. Se nós olharmos um pouco antes do capítulo 24, nós vamos ver acerca da história que Jesus foi levado por Pilatos ali, crucificado. Mas mediante a tudo isso havia uma promessa de ressurreição. Jesus morre na cruz. Um grande pago foi feito por mim pela tua vida. Algo que se você vendesse todos os seus bens, tudo aquilo que você tem, em troca de pagamento do sacrifício de Cristo, se tornaria inútil em nada. Porque nada pode ser comparado de tal valor que possa compensar aquele ato de sacrifício de Jesus Cristo na tua vida. Isso demonstra quão grande e importante foi e é Jesus para você. O quão importante é. E a Bíblia diz, conforme o mesmo dizia para os discípulos, que era necessário que ele padecesse como propósito de resgate da nossa alma. Mas o Senhor lhe alertava para os discípulos ali, dizendo que ele morreria, seria levado como ovelha muda ao matadouro, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que a promessa se cumpre, de maneira que os discípulos estavam tão tristes com aquele fato que tinha acontecido, porque Jesus habitava no meio do povo, onde Jesus passava, milagres aconteciam, a multidão todas o seguiam, porque não era apenas seguidores, mas havia também curiosos. Porque a Bíblia diz que aonde Jesus estava, algo diferente acontecia. A presença de Jesus era tão real que até os demônios se curvavam diante da sua autoridade. As enfermidades se tornavam em nada diante da grandeza do Senhor. E a multidão só aumentava, os discípulos aumentavam. Mas Jesus morre. Mas o que é mais lindo, ao terceiro dia ele ressuscita. E aqueles homens saem de Jerusalém, vão naquela estrada, a caminho de Emaús, tristonho, decepcionado, sem esperança. Eu não sei como você se encontra hoje, se está sem esperança. Outrora você habitava juntamente congregação com a igreja, congregava em algum lugar, e pelos açoites da vida, as decepções da vida, as ilusões da vida te fizeram paralisar. Mas a Bíblia diz que no caminho de Emaús, Jesus marca um encontro com aqueles dois homens. E nesta noite o Senhor marcou um encontro para com você nesta noite. Porque não existe nada por acaso. A igreja não está aqui nesta noite apenas para contar um fato inusitado. Não, nós estamos aqui para anunciar que Jesus marca encontro. E a Bíblia diz que aqueles homens iam conversando entre si, tristes pelo acontecimento, e Jesus ouvindo aquele diálogo entre aqueles dois homens, eu quero dizer que Jesus te escuta. Seja qual a condição que você se encontra hoje, Jesus te escuta. Nós não queremos trazer nesta noite apenas um evangelho de correção, mas um evangelho de misericórdia. Um evangelho da graça, um evangelho que alcança. A Bíblia diz que ele morreu para todos, ele não fez exceção de pessoas. Jesus ele não está preocupado com a tua condição moral, com a tua condição filosófica, não. Jesus está preocupado aonde irá morar a tua alma depois da tua morte. Onde irá repousar a tua alma. De maneira que ainda que venderesse todas as coisas, o que em troca você daria em troca da tua salvação. E a Bíblia diz no versículo 17 que as palavras eram no caminho em trocas de tristeza. A priori, a morte de Cristo trouxe tristeza. Mas hoje nós trazemos as boas novas, que Jesus ele vive. E porque ele vive, há esperança para a tua vida. Nós não apenas pregamos o Cristo crucificado em uma cruz, mas um Cristo que ressuscitou depois de uma cruz. E Jesus ele troca um diálogo com aqueles homens e pergunta: por que estáis tristes?
Que de respeito, e eles respondem, nós estamos trocando a respeito do Nazareno, que foi um varão, profeta, poderoso em boas obras. Mas nós lemos um pouco antes, 24, vai dizer que era necessário que ele padecesse. Mas o Senhor fez uma promessa de ressurreição. E é sobre esta promessa que nós estamos aqui, para dizer que ele ressuscitou. E ele tem projeto de salvação. Um dia, como a irmã falou, sentirão fomes da palavra de Deus. Mas aproveite o momento. A ocasião é mais do que especial. Ela pode ser a tua última oportunidade. Porque nós pregamos também um arrebatamento vindouro que se aproxima. Os acontecimentos atuais todos apontam que Jesus está voltando. Ainda que renegue as profecias bíblicas, mas ela por si só, ela expressa a existência da vida de Cristo. Jesus está voltando. E o Evangelho de Cristo é isso, é trazer boas novas. E esse arrebatamento não é trazer dor, mas é trazer esperança. Que todas as dores presentes, as angústias, tudo isso será passado, se assim você entregar a sua vida para Jesus e deixar que Ele faça morada e permanência e sobretudo ser Senhor da tua vida. Porque a palavra vai dizer que bem-aventurado é aquele que ama a palavra do Senhor. Mas melhor do que amar é praticar a palavra do Senhor. Porque quem ama a palavra do Senhor procura obedecer. E obedecer a palavra é andar na contramão daquilo que o mundo oferece. Glória a Deus, aleluia. E eu creio que naquele momento, quando aqueles homens reconhecem, porque Jesus ele se relaciona conosco. Jesus não é estagnático ao ponto de você clamar a Deus e Ele não simplesmente fazer vista grossa ou não dar ouvido àquilo que você pede. Se eu não sei a situação, mas se você pedir hoje para que o Senhor entre na tua casa e não se faça apenas de passagem, mas se faça morada, trazendo sobre a tua casa aquilo que ninguém pode fazer, o Senhor vai te atender. Porque a Bíblia diz que Ele atenta aquele que clama, Ele escuta aquele que deseja a presença dEle. E Jesus, eu não sei qual o caminho de Emaús que você percorre nesta noite, mas eu quero dizer que Jesus, Ele marca encontro. Lá em João capítulo 4, nós vamos ver outro momento em que Jesus também marcava um encontro. Jesus ele nunca se influenciou com os dogmas. Jesus também nunca se prendeu a tradições. Muito pelo contrário, Jesus ele quebrava protocolos. Ao ponto de haver umas rivalidades que Jesus ele não poderia sequer ter um diálogo com os samaritanos. Mas Jesus ouvindo, vendo e vendo a situação, ele sabia que uma mulher chamada samaritana, ela precisaria ter um encontro com o dono da vida. E ao chegar até aquela mulher, ele pede água de beber àquela mulher. Eu não sei qual tem sido a tua sede nesta noite. Se for pela palavra de Deus, a tua sede pode ser saciada imediatamente com a palavra de Deus. E se você tomar desta água, como disse Jesus para a mulher samaritana, a mulher ela ficou assim, perplexa. Porque seria algo inusitado, um judeu ele tratar com a mulher samaritana. Ainda mais mulher, naquela época, as mulheres, ela era tido como algo difícil de aproximação. E Jesus pede água, aquela mulher, ela diz para Jesus, sem saber quem era o profeta: como pede sua água de beber para uma samaritana, sendo tu judeu? E eu posso imaginar a sede do coração daquela mulher. Porque existe sede, escassez de sede da alma do homem. Só quem pode preencher é Jesus Cristo de Nazaré. Não há nada que possa saciar a nossa sede. Não há nada que possa saciar a nossa fome, a não ser Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Jesus ele troca o diálogo e diz: mulher, se tu soubesse quem te pede de beber, tu pediria águas da vida e nunca mais tu tornaria a ter sede. E é esse Jesus que está sendo anunciado nesta noite. O Jesus que traz saciamento para a sede da tua alma. O mundo jaz do maligno, o sistema já é contrário ao que a palavra de Deus ele nos ensina. Mas Jesus Cristo tem sim
uma porta de escape para a tua vida. Há solução para a tua causa. Jesus te ama. Ninguém te ama como Jesus de Nazaré. Ninguém te ama. Ainda que seja elevado, mais nível de sentimento comparado ao amor de Deus para a tua vida, nada pode ser comparado. E Jesus, Ele traz boas novas para você. Saia do caminho de Emaús. Volte para Jerusalém. Porque a porta da graça está aberta. E nós estamos aqui para te dizer: Jesus tem algo precioso para a tua vida.